Olá pessoal, vou fazer essa gravação para facilitar a nossa reunião e ganhar tempo, tá? Então aqui eu vou tentar apresentar de modo geral o que a gente vai tratar lá, vou trazer, eu acho que mais informações do que a gente conseguiria ter na reunião com relação ao tempo que a gente tem disponível para a reunião, né? E dessa forma já adiantar então esse conteúdo. Então basicamente, a nossa reunião hoje, ela é sobre três assuntos que está lá na pauta, né? Deliberar sobre a contratação da empresa terceirizada para o serviço de zeladoria, é, a final de julho, se eu não me engano, eu tive uma reunião com o conselho do condomínio, né, sobre essa questão, sobre o afastamento do álcool, sobre a forma que seria esse afastamento e sobre a contratação da empresa terceirizada. Lá eu levei três opções de empresa. Na verdade, eu entrei em contato com três empresas, duas me responderam, uma não. Das duas que responderam, uma teve uma apresentação muito melhor. E por coincidência ou não, é a mesma empresa, essa que teve uma melhor apresentação, que é a B2B, é a mesma empresa que a gente tem contratada aqui nos blocos vizinhos, no bloco J, no bloco N e no bloco O. E aí, portanto, a gente conseguiu entender ali que essa seria a melhor opção, tá? Por isso, hoje, eu trago, né, basicamente essa opção como empresa, a princípio, se decidirem que é preciso falar sobre outras, tudo bem, mas a princípio a gente já vai focar a apresentação e a decisão como sendo a empresa B2B, tá? Eu mandei no grupo do condomínio também informações sobre ela. Ah, outro assunto, deliberar sobre o ajuste de R$ 50 na taxa ordinária do condomínio, que é o nosso condomínio dividido em três valores, né? Tem a taxa de condomínio de fato, que com o desconto fica R$ 570. Tem um valor de taxa extra, que hoje é de R$ 50, e tem um valor para o fundo de reserva. Tá? Então, a ideia é aumentar R$ 50 na taxa de condomínio, e a gente vai falar mais sobre isso já já. E essa, na verdade, é o principal ponto dessa reunião, porque para fazer esse ajuste, esse é o único ponto que a gente precisa, de fato, ter essa aprovação aqui no Conselho. Tá? E, além disso, o terceiro ponto é tratar sobre a necessidade ou não de alugar o apartamento que hoje está sendo ocupado pelo nosso atual zelador, que é o Alckmin. Tá? Então, a partir do dia 27, se eu não me engano, ele não estará mais aqui com a gente, então o apartamento vai ficar desocupado. Vale a pena deixar esse apartamento fechado ou seria interessante alugar e trazer esse valor para compor nosso fundo de reserva, por exemplo. Né? Então tá. Então esses são os três pontos da nossa reunião de hoje à noite. E nessa apresentação eu vou tratar então sobre... Bom, a gente vai falar sobre voltar ao ajuste de R$ 50 na taxa de condomínio, né? Eu vou apresentar aqui um geral sobre arrecadação e gastos do condomínio. Esse é o principal conteúdo que tem aqui nessa apresentação. Está um pouco longa, talvez, longa no sentido de muitos dados, então uma apresentação um pouco mais densa, mas é importante para que todo mundo tenha essa percepção do que é a arrecadação e gasto do condomínio. Estou trazendo uma apresentação ao longo dos anos, ao longo desse ano e desse período que eu estou aqui com vocês, tá? E a comparação entre o gasto com contratação direta e a terceirizada. Aqui eu acho que nem vou tratar tanto sobre as inúmeras vantagens da terceirizada, mas principalmente sobre os gastos, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro é importante entender a diferença entre taxa de condomínio, fundo de reserva e taxa extra, tá? Então taxa de condomínio é o valor pago mensalmente pelos condôminos para as despesas ordinárias do condomínio. Então, o que a gente precisa para manutenção? Essas são despesas que a gente deveria ter um valor fixo para ela. Por que o valor não é fixo? Porque a gente tem como a nossa água não é individualizada, o consumo de água, quem paga é essa taxa de condomínio também. E esse é um valor que fica variando, né? Então, a contratação da empresa terceirizada é um valor fixo. A contratação, isso, que vai ser, né, assim que a gente contratar. A contratação da contabilidade é um valor fixo. A contratação da empresa que cuida das câmeras e das portarias é um valor fixo. O seguro do condomínio é um valor fixo. Então, esses valores que a taxa de condomínio, o prolabore do síndico é um valor fixo, né? Então,
esses valores fixos deveriam ser os valores cobertos pela taxa de condomínio. E aí, coisas além disso, a gente usaria fundo de reserva e taxa extra, tá? Acontece que a gente tem dois valores que são pagos pela taxa de condomínio que eles ficam variando mês a mês. Os principais, porque esses valores são então a conta de água, que é o que mais tem variação, e a de energia elétrica, que é a energia comum, que cada entrada tem uma conta, tá? Bom, fundo de reserva. Para formar uma reserva financeira, esse fundo é destinado a cobrir despesas emergenciais ou grandes manutenções, como reparos, imprevistos ou reformas do condomínio. Se a gente não tem fundo de reserva, o dinheiro em caixa no condomínio, se precisar fazer algo de urgência, basicamente a gente vai precisar fazer uma taxa extra de urgência, com valor, dependendo do que for, pode virar um valor alto, para cobrir aquela emergência, né? Tendo esse fundo de reserva, a gente consegue cobrir o valor que está sendo gasto. Por exemplo, agora no afastamento do Alckmin, a gente vai ter que pagar férias, que ele, além dos valores do afastamento normal, a gente ainda vai cobrir as férias que ele não tirou, que está completando 2 férias que ele não tirou. Tá? Vai dar um total de R$9.000, se eu não me engano, arredondando seria isso. Em momentos anteriores, foi feita uma taxa extra para cobrir o valor do afastamento do zelador. No nosso caso, a gente tem fundo de reserva, a gente vai usar, a princípio, esse valor do fundo de reserva, a não ser que na reunião a gente decida por fazer diferente. Tá? Taxa extra é uma cobrança excepcional aprovada em assembleia quando surgem despesas extraordinárias que não podem ser cobertas pela taxa do condomínio ou pelo fundo de reserva. Então, exemplos, né, incluem grandes obras, melhorias não planejadas. Então, por exemplo, uma coisa que é um item que é bem importante de a gente tratar no condomínio, que já vem sendo dito há muito tempo e que a gente vai ter problema esse ano de novo, é a reforma do telhado. É um item que vai ser caro e que, em algum momento, a gente vai precisar fazer uma taxa extra específica para o telhado, para dizer assim, olha, a gente vai cobrar X por mês para daqui a tanto tempo, para o ano que vem, por exemplo, no período, né, sem chuva, a gente conseguir fazer a reforma do telhado. A gente precisa ter esse dinheiro em caixa para fazer esse movimento. Então, a gente pode criar uma taxa extra para isso. A gente pode ter, inclusive, taxas extras diferentes, cada uma para uma função específica. Tá? Então, isso aqui é para a gente entender esses 3 valores que sempre vêm ali no boleto do condomínio. Bom, de abril para cá, que é o período que eu estou, que a Marluce saiu e eu assumi, né, estou nessa posição, a gente teve os seguintes valores aqui quebrados, né, de entrada de dinheiro e de saída. Tá? Então, o valor do condomínio, o padrão fixo, né, com a taxa de condomínio, é 13.524, né, juntando a arrecadação aí de 570 de todos os 24 apartamentos. Na verdade, isso aqui é um pouco menos porque a contabilidade ainda desconta, se eu não me engano, R$6 de emissão do boleto. Em alguns meses, a gente tem outras entradas. Por exemplo, aqui em abril, teve essa entrada de 2.798, que foi o retorno de uma caução que foi dada para o processo do último aluguel do apartamento do zelador. Né? Então, antes de ser do zelador, esse apartamento estava alugado, a inquilina, nota, teve um problema no aluguel, já fazendo, para não instigar aí uma decisão com relação ao aluguel, teve um problema que é natural, mas tinha uma empresa cuidando desse aluguel. E a empresa tratou e foi resolvido. Né? Então, tudo que o condomínio teria que receber referente ao aluguel do apartamento foi recebido e o apartamento está funcional. O síndico, inclusive, foi morar lá em seguida. Tá? Então, a gente não teve prejuízo nenhum com o aluguel desse apartamento. Então, nesse mês de abril, a gente teve essa entrada de dinheiro que foi relacionada a esse processo da saída da última inquilina lá do apartamento do zelador. Tá? Aí de fundo de reserva, 1.368, taxa extra, R$1.200. Gasto base no mês de abril, 9.542. Gasto total, 15.253. Tá? O que acontece aqui? Tem uma pequena variação nesses meses, além da conta de água, a gente teve o seguinte, por exemplo, vou trazer para um outro slide que tem um gráfico aqui, tá?
mas falar sobre esses outros gastos. Tá? Aqui em julho, foi uma devolução de um valor que eu transferi a mais para um prestador de serviço. Ele me devolveu R$ 30 e um outro valor aí também, acho que de R$ 13, que foi de outro item. Aqui no mês de agosto tem essa entrada de R$ 800, que foi referente ao vazamento que a gente deu manutenção, aquele vazamento que estava pingando no teto do Pelotis. Né? Da investigação, a gente identificou que o vazamento era dentro do apartamento, então era responsabilidade do morador, e o morador arcou com os gastos que corresponderam à manutenção do vazamento. Tá? Então, os outros gastos relacionados à investigação geral foi pago pelo condomínio. Se o vazamento fosse do condomínio, tudo seria pago pelo condomínio. Como parte do vazamento foi dentro, ou como o que foi identificado foi dentro do apartamento, então a moradora, assim, de imediato entendeu a situação e fez o pagamento correspondente. Tá? Bom, aqui eu trouxe aquelas mesmas informações no formato de gráfico. Tá? Então, em azul, aqui nas colunas, a gente tem o valor de taxa de condomínio. Em laranja, os valores quando a gente tem o valor aqui nesse campo outros. Taxa extra e fundo de reserva em amarelo e cinza. Tá? Então, aqui, o nosso gasto base por mês está em vermelho, sempre dentro do azul. Então, a gente tem conseguido manter o valor gasto para as coisas básicas do condomínio sempre dentro do valor da taxa de condomínio. Tá? E aqui em preto tem o valor gasto total. Então, precisei fazer uma obra, foi feita pintura da calçada, foi feita investigação, tratação de caça-vazamento para encontrar, identificar o vazamento e reparar o vazamento. Né? Então, isso acaba virando gasto total daquele mês. Né? E aí o gasto total está aqui em preto, que ele passou um pouco aqui em julho, já tinha mandado para vocês, como eu sempre mando no final do mês, né? Os gastos extras que a gente teve. Em julho a gente acabou gastando mais porque a gente finalizou a pintura da entrada C, a pintura da entrada C e da entrada D e pintou a calçada. Além disso, alguns gastos que foram feitos de serviço em junho foram pagos em julho também. Tá? Então, é isso. Daí, em agosto, a gente voltou para cá. Então, esse gasto aqui, que foi além do que foi arrecadado no mês, a gente já usou recurso do fundo de reserva para cobrir. Tá? Porque a gente tem o fundo de reserva, essa é a importância dele. Muito bem, aqui eu trouxe um geral. Então, isso aqui é um resumão sobre o período, de alguma forma, além de ser o resumo desse período de abril até aqui em agosto, até agosto, né, que é o último mês fechado, já deu para a gente entender também essa distribuição do que é taxa de condomínio, o que é taxa extra, o que é fundo de reserva, que um mês ou outro a gente tem um valor a mais entrando e que a gente tem o gasto total do mês e a gente tem um gasto base. Tá? Então, vai ficar mais fácil de ver os próximos slides, apesar de ter mais informações aqui. Aqui eu trouxe um geral, arrecadação total e gasto total do ano de 2023 inteiro e do ano de 2024 inteiro. Eu coloquei um filtro para deixar em vermelho sempre que o gasto total é maior que a arrecadação total. Tá? Em amarelo, sempre que o gasto total ele não supera a arrecadação total, mas ele supera o valor da taxa de condomínio. Então eu acabei usando a taxa de condomínio mais fundo de reserva e taxa extra daquele mês, por exemplo. Tá? Não ultrapassei a arrecadação total, mas ultrapassei aqueles 13.500. Então aqui dá para ver que em vários meses ao longo de 2023 a gente extrapolou no gasto do mês o valor arrecadado total. Em alguns meses a gente extrapolou o valor arrecadado de taxa de condomínio. Tá? E aqui 3 meses do ano de 2023 a gente teve um gasto total do mês menor do que a taxa de condomínio. Tá? Aqui em 2024 a gente já está com um cenário melhor. Tá? Em janeiro foi muito próximo do valor arrecadado de taxa de condomínio, mas foi menor.
Depois, a gente teve 3 meses que o valor foi acima do arrecadado, mas não da taxa de condomínio, mas não acima do valor total arrecadado. E aí maio, junho e agosto, de novo a gente ficou abaixo ficou dentro ali da taxa de condomínio, né? Mantendo então o fundo de reserva e taxa extra, tá? Com exceção de julho, né, que foi o que eu já expliquei, que a gente extrapolou um pouco mais para finalizar aquelas pinturas que estavam pendentes. Bom, isso aqui é essa informação que está em tabela, trouxe ela em gráficos, né? Então aqui a gente tem essa proporção. Esses 2 meses que se destacam muito aqui foram os 2 meses que a gente teve 36 mil de gasto com uma arrecadação de 18 e um pouquinho. Já aqui com uma arrecadação de 16 um pouquinho, que é a arrecadação total, e um gasto ali de quase 34 mil. Esses 2 meses foram os meses que foi pago a limpeza da fachada, tá? Então aqui a gente consegue ter essa percepção, né? Essa linha preta aqui corresponde ao valor da taxa ordinária, né? Os R$570 que cada um paga. Então, para a gente ficar dentro do R$570, o vermelhinho teria que estar nessa linha aqui, tá? Opa, estou passando o mouse no lugar errado, vocês não estão vendo. Agora vai ficar melhor. Então, o vermelhinho teria que estar nessa linha aqui. Então, nota que em vários pontos o vermelho passou dela, tá? E a arrecadação total é a coluna em azul, né? Em alguns lugares, a coluna vermelha passa da coluna azul. Isso são momentos que o condomínio tem que tirar dinheiro de caixa para cobrir aquele mês, tá? Muito bem. E aqui um parâmetro de ano, tá? Então eu peguei no nosso histórico com a contabilidade, eu tenho balancete desde 2021. Então eu peguei essas informações e trouxe aqui, que é a informação geral do ano. Então no ano de 2021, a arrecadação total foi de 222 mil e o gasto total 232 mil nesse ano de 2021. 2022 arrecadou 203, gastou 176. 2023 arrecadou 202, gastou 228. Aqui em 2024, por enquanto, até julho, né, a gente arrecadou 132 e gastou 116, o total desses meses. Tá? Então, a gente está sempre ultrapassando ou muito perto do valor arrecadado e principalmente ao longo dos meses, né, dá para sentir muito isso. A gente está sempre chegando muito perto do valor de taxa ordinária e algumas vezes passando ele, mesmo que a gente fique dentro da taxa de condomínio. Isso é importante ter essa percepção. A gente está sempre trabalhando ali perto do limite, sobra pouco do valor da taxa ordinária. Tá? E aí um detalhe importante, né? A gente tem esse valor hoje com desconto da taxa de condomínio, que é de R$570. E uma pergunta é, desde quando a taxa de condomínio? Quando que teve um ajuste na taxa de condomínio? Né? Ano passado foi feito um movimento que sugeriria, né, uma redução na taxa de condomínio. Só que no final das contas fica na mesma. Porque o que foi feito? A gente tinha um valor um pouco maior de taxa de condomínio, mas o desconto por pontualidade era de 15%. Então foi feito, né, ano passado, um movimento que foi o seguinte: a gente vai reduzir o valor do condomínio, só que eu também vou reduzir o desconto por pontualidade. O que acaba, né, no final das contas, deu na mesma. Tá? A minha arrecadação continuou sendo a mesma coisa. Então, assim, pensando na arrecadação final, desde quando a gente tem essa arrecadação nesse valor? E eu fui investigar isso e o movimento que a gente teve de mudança foi lá em 2021. Até agosto de 2021, o condomínio estava arrecadando 11 mil, deixa eu botar aqui o mouse, 11.892 e desde lá passou a arrecadar 13.572. Nota que esse valor, 13.572, hoje é 13.570 ou 69,99, uma coisa assim, ele teve uma variaçãozinha pequena, né, como essa que eu falei agora de R$2, em alguns momentos, porque em um momento ou outro teve essa variação como, eu vou reduzir a taxa de condomínio, mas vou reduzir o desconto também.
que sempre acabou mantendo esse valor. Então, esse valor arrecadado de 13.500 e alguma coisa, ele é assim desde setembro de 2021. Então, a gente pode, inclusive, contar já setembro, a gente está em setembro agora também, então teve 2023, 2022 inteiro, 2024 inteiro, nossa, desculpa, 2022 inteiro, 2023 inteiro, um pedaço de 2024, um pedaço de 2021, que completam aí 3 anos redondos nesse valor. Só de tempo nesse mesmo valor, já dá para a gente pensar que poderia ter feito aí um ajuste nesse valor de taxa de condomínio, porque o custo das coisas também vão aumentando, né? A água teve aumento, luz teve aumento, então material de limpeza teve aumento, então seria natural a gente ter pensado aí já em algum ajuste, mas que bom que a gente conseguiu manter esse valor e está conseguindo lidar com ele até hoje. Tá? Só que a gente precisa fazer esse ajuste hoje, principalmente, para cobrir o gasto com a contratação da empresa terceirizada. E aí eu vou deixar para reunião presencial, se alguém tiver dúvidas sobre a questão da empresa terceirizada, né, das vantagens dela, a gente conversa mais lá na reunião presencial. Tá? Aqui eu trouxe uma tabela de quanto custa a contratação de um zelador de forma direta e alguns outros valores que hoje a gente gasta com o que hoje a gente tem como gasto que a gente não teria com a empresa terceirizada. Tá? Então, a contratação do zelador, esse valor aqui, 3.800, ele é o valor assim, do ano dividido por 12. Porque no mês a gente não gasta 3.800 com ele, mas a gente tem um gasto de, por exemplo, período de férias, que alguns meses não tem, mas quando chegar ali vai ter. Né? Então tem alguns gastos ao longo do ano que se a gente juntar tudo e dividir por 12, ficaria esse valor. Essa conta quem fez para mim foi o rapaz lá da contabilidade. Tá? Hoje, por exemplo, a gente tem o apartamento que poderia ser alugado e que era alugado antes, está cedido para o zelador. E aí esse apartamento custa R$1.200, era o que ele estava sendo alugado da última vez. Tá? Material de limpeza, em média, se gasta aí R$300 por mês. Por que eu coloquei esse valor aqui? Porque com a empresa terceirizada eles vão fornecer, então já vai estar embutido no valor que a gente está pagando para eles. A limpeza da caixa de gordura e aqui não é coluna, é outro nome, mas os canos que descem de esgoto até a caixa de gordura, né? Desentupir ou tratar eles, seria equivalente a R$133 por mês. Qual que é a forma para chegar nesse valor, né? A contratação que a gente fez para a limpeza de caixa de gordura e da coluna, que foi recente, ela custa R$800 um serviço. E a empresa terceirizada vai fazer isso 2 vezes por ano. Então eu peguei esse valor, multiplica por 2, né, para a gente ter os 2 serviços no ano, e dividir por 12. Então, pensando dessa forma, a gente tem ali R$133 por mês que a gente está deixando de gastar. Tá? A lavagem da caixa d'água. Eu não fiz essa contratação ainda, mas é um serviço que tem que ser feito com uma certa frequência, eu acho que pelo menos uma vez por ano era feito. A empresa terceirizada faz 2 vezes por ano. Liguei numa empresa que presta esse serviço para perguntar quanto que era. Né? Me informaram que é R$1.150 para lavar as 4 caixas. Tem uma caixa d'água por entrada aqui para a gente. Tá? Então, para lavar as 4 caixas d'água, R$1.150. 2 vezes por ano, né? Então multiplica por 2 e dividir por 12 para a gente ter quanto que é o gasto mensal com isso. Detetização e desratização também são serviços que a empresa terceirizada presta. É R$600 uma vinda, né, para desratização e detetização da área comum do condomínio, multiplicado por 2 e dividido por 12 dá R$100 por mês. Eles também cobrem pequenos serviços de pedreiro e pequenos serviços de eletricista. Então hoje, se precisa trocar uma lâmpada, precisa instalar alguma coisa, o zelador nosso não faz, a gente tem que contratar alguém para vir fazer isso. Tá? E pequenos serviços de pedreiro também, a gente passa a deixar de ter esse gasto para essas pequenas coisas que tem que fazer aqui no condomínio, e porque a empresa terceirizada tem funcionários específicos para isso que eles ficam distribuindo ali
para quem tem demanda, tá joia? Eu coloquei esse valor aqui médio de R$ 1.000 por mês para esses dois itens, mas pelo que me foi passado, a gente tem um limite para fazer serviços de até R$ 5.000 e eles dão um prazo de pelo menos 72 horas para a gente solicitar. Bom, então nesse cenário aqui que a gente vai contratar a terceirizada, né, o que eu trouxe, né? Puxa, se eu não contrato a terceirizada e tenho que fazer limpeza de caixa de gordura, tenho que fazer detetização, tenho que fazer lavagem da caixa d'água, tenho que comprar material de limpeza, tenho que pagar o zelador, eu deixo de alugar o apartamento, e considerando que o nosso gasto com um pedreiro e com um eletricista seja de R$ 1.000 por mês, a gente está gastando hoje o que seria R$ 6.734 nesse contexto. Então, assim, quero fazer uma contratação direta e tudo isso que a empresa terceirizada me fornece, eu vou fazer por conta, eu vou ficar indo atrás e vou ficar administrando isso, né? O gasto seria esse aqui. E isso aí dá para a gente ter essa percepção, né, do valor que eles têm comparado ao valor que a gente gasta. Tá? Vamos lá. Outra informação, então, relacionada a esses valores. Apesar do valor gasto total, né, dentro dessa linha de pensamento, esse de 6.730, nessa outra planilha aqui, para eu demonstrar o quanto que a gente precisa arrecadar com a empresa terceirizada, eu levei em consideração que, no final das contas, o que a gente está gastando por mês, mensalmente com o zelador, apesar de ter os momentos que são diferentes, né? O que a gente acaba gastando por mês ali são R$ 3.000 com o zelador. Então hoje a gente arrecada 13.524, gasta com o zelador 3.000. E a nossa despesa ordinária, né, pagando água, luz, zelador, contabilidade, seguro, isso, aqueles valores que teoricamente são fixos, a gente gasta ali R$ 11.500. Tá? Isso faz com que a gente tenha uma margem aí que sobra do que a gente arrecada de R$ 2.000 para fazer algum serviço que precisa no mês. Tá? Se passar desse valor aqui por mês, de algum serviço que a gente precisa cobrir, a gente entra já em taxa extra e fundo de reserva para gastar. Hoje, né? O cenário que a gente tem hoje. Se a gente tira o zelador desse 11.500, o nosso gasto base cai de 11.500 para 8.500. Tá? E aí, se eu incluo a empresa terceirizada, que hoje custa R$ 6.000, é o valor dela cheio hoje, sem desconto, se eu incluo a empresa terceirizada nesse nosso valor base, o nosso valor base sobe para 14.500, que é mais alto do que os 13.524 que a gente arrecada hoje. Tá? E aí, se a gente aprova esse ajuste de R$ 50, que é um valor que, repito, não é reajustado desde 2021, se a gente aprova esse reajuste de R$ 50, a nossa arrecadação sobe para 15.700. Eu consigo contratar a empresa terceirizada que já traz todo esse pacote de serviço e ainda sobra uma margem de R$ 1.200. Por quê? Por que é importante, inclusive, sobrar essa margem? Porque se eu contrato a empresa terceirizada para trocar uma lâmpada, eu tenho que comprar a lâmpada para eles virem trocar. Se eu contrato a empresa terceirizada para pintar, por exemplo, o teto ali do Pelotis, que na união entre as duas partes do bloco, não lembro como chama aquilo, está um pouco aberto ali. Se eu chamo eles para dar manutenção, eu tenho que comprar o material, porque eles fornecem a mão de obra. Né? Então, para isso seria interessante a gente ter essa margem ainda, além do que essa margem cobriria, por exemplo, em meses que a conta de água vem um pouco mais alta, ou que a gente ultrapasse, né, esses 11.500 que a gente tem como padrão hoje, ou por conta de água, ou por conta de luz, ou qualquer outra coisa nesse sentido, e de todo modo, sobrou desse dinheiro que não gastou no mês, vai para o fundo de reserva, tá joia? Então vamos lá, pessoal, depois de toda essa informação sobre as questões financeiras do condomínio, vou voltar para o que a gente tem que votar, tá? Então hoje a gente tem que falar sobre ajustar a taxa de condomínio, que com desconto é de 570, para que ela passe a ser 620. Então um ajuste de R$ 50, que é menos de 10%
de ajuste depois de 3 anos nesse valor. Tá? Deliberar sobre o aluguel do apartamento do zelador, que vai ser desocupado e vai ficar um espaço fechado ali que ele poderia, esse valor, compor o nosso fundo de reserva para quando a gente for fazer uma obra maior, por exemplo, a reforma do telhado que precisa ser feita. E seria legal se a gente conseguisse fazer no próximo ano. Tá? Então a gente poderia usar o valor de aluguel de 1.200 para o fundo de reserva, e o que a gente pode também conversar na reunião é sobre definir restrições para o aluguel do apartamento. Então, por exemplo, a gente pode contratar uma empresa para alugar e falar, olha, mas eu quero que você alugue para uma pessoa que tenha tal perfil. Né? Então, tem que alugar para uma pessoa solteira, tem que alugar para um casal, tem que alugar para um casal com, sei lá, com filho, sem filho, com cachorro, sem cachorro, com o que a gente quer ter de restrição para esse contexto do aluguel desse apartamento. É uma coisa que a gente pode decidir, se decidir pelo aluguel. Né? Se não, deixa ele fechado lá, é um recurso, eu acredito, que fica perdido. Tá? E aí, né, ainda fica em aberto a possibilidade de realizar outra contratação direta. Então, assim, a princípio, apesar de eu já ter avançado bastante na negociação com a B2B, para que isso de fato seja fechado, a gente tem que fazer esse ajuste na taxa de condomínio para cobrir essa diferença no valor que eu mostrei para vocês. Tá? Então, se a gente decidir por não fazer esse ajuste ou não fazer o aluguel do apartamento do zelador, um ou outro tem que acontecer para cobrir a contratação da terceirizada. Se a gente não faz nenhum nem outro, a gente não consegue contratar a terceirizada e a gente vai ter que ir atrás de outra contratação direta. O que tem um outro valor que acarreta na contratação direta que está acontecendo agora, que é, na hora da demissão, a gente gasta dinheiro para demitir. Hoje a gente está tirando dinheiro do fundo de reserva. Se eu estou com uma empresa terceirizada, quem tem que pagar isso são eles e não eu, porque eu contratei, que é eles que contratam o serviço. Né? Pessoal, no mais é isso. Espero que não tenha sido longo demais, que tenha dado para entender um pouco aí desse contexto geral e que esse vídeo ajude aí no entendimento de todos, para que todo mundo chegue com uma bagagem um pouco mais robusta na nossa reunião. Tá joia? Um abraço, até logo.